Pessoal, dentre as várias informações que eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo aqui para todos vocês, acabou de ser divulgada aqui uma notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, tá? Jair Messias Bolsonaro acaba de pedir ajuda internacional. Jair Messias Bolsonaro acaba de pedir apoio internacional. Eu vou trazer aqui todos os detalhes por que o Bolsonaro está pedindo esse apoio, essa ajuda internacional, para quem ele pediu essa ajuda internacional. É uma notícia muito grave que eu vou estar trazendo em todos os detalhes aqui para todos vocês. Mais um capítulo da treta entre o Luiz Fux e o Alexandre de Moraes, tá? O Luiz Fux acaba de peitar o Alexandre de Moraes mais uma vez, e dessa vez a notícia já é boa para Jair Messias Bolsonaro. É uma matéria da Gazeta do Povo que foi publicada agora, que nessa decisão do Luiz Fux, tá? A notícia é boa para Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer essa informação completa aqui para todos vocês. E um vídeo que acabou de vazar nas redes sociais de prisão, no momento da prisão, eu vou trazer aqui também esse vídeo aqui para todos vocês. Além dessas outras informações, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E vocês, gente, precisam ter acesso às revelações bombásticas, tá? Que o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer em um vídeo que ele publicou nas redes sociais, gente, tá? Assistam, não vou nem dar spoiler do que ele trouxe aqui. Mas assim, gente, nesse vídeo aqui ele traz uma denúncia bombástica contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Agora sim vocês vão entender absolutamente tudo o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Vejam só. Fala pessoal, queria comentar com vocês aqui e pedir opinião sobre uma matéria que saiu no Globo da Malu Gaspar. Até agora tem feito um jornalismo com seriedade, então em que pese ela não revelar as suas fontes, vamos dar essa credibilidade aqui. Diz lá na chamada: a irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. Aí sempre as matérias de jornal, de maneira geral, colocam fotos nossas, no mínimo bem esdrúxulas, para dizer o mínimo. E aí vem lá: a ofensiva beligerante do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele é a vítima, o Moraes, nos Estados Unidos, de onde anunciou o afastamento do cargo e irritou investigados no inquérito da trama golpista que tramita no STF. Moraes é o relator do inquérito. Bem, está tudo errado, O Moraes jamais poderia ser relator desse inquérito. O presidente Bolsonaro, enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é aquele cara que falou que quer me pegar, Pegar o Eduardo Bolsonaro naquelas conversas que foram vazadas pelo WhatsApp de seus assessores, matérias publicadas pelo Glenn Greenwald, vocês devem lembrar. Além disso tudo, é o próprio Moraes que eu denuncio no exterior. E ele é o cara que julgou a questão do meu passaporte, quando deputados do PT pediram a sua apreensão. E segue a matéria aqui, Para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o STF e os investigados, que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira, dia 25, quando a denúncia deve ser recebida pela primeira turma sem maiores dificuldades. Ou seja, eu estou criando animosidade. Então, o que parece, a estratégia deveria ser, então, você acalmar os ânimos e tentar partir para um diálogo com o juiz. Que, na verdade, falando isso, parece estranho, que no Brasil já se tornou muito comum. Você tenta explicar isso aqui para um estrangeiro, ele não consegue entender. Como é que é? Vocês têm diálogo com o juiz? O juiz não é aquele cara que fica entre a defesa e a acusação de maneira imparcial, apenas seguindo as leis e adequando a lei ao caso concreto? Não no Brasil. No Brasil a gente já está tão mal acostumado com as invasões do STF em outros poderes, com o ministro dando opinião para tudo, até sobre música, inaugurando obra e etc., que a gente se acostuma com esse tipo de bizarrice. Um juiz jamais deveria estar aqui falando que, ou melhor, que ele não falou, mas um juiz jamais deveria estar aberto ao diálogo. Inclusive, esse foi o principal argumento utilizado para anular as penas da Lava Jato, do Deltan com o Moro. Falou: o Deltan falou com o Moro, então é um julgamento combinado, vamos aqui anular a condenação do Lula. Vale lembrar, quando o Moro condenou o Lula, no caso do triplex, condenou a 8 anos de cadeia. Quando o Lula recorreu e foi para o tribunal, para a segunda instância, isso foi piorado, a pena foi aumentada para 12 anos de cadeia por um grupo de juízes, que são chamados desembargadores no tribunal. E depois essa história vocês já sabem, Vamos seguir aqui. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores. É justamente o que eu estou falando. E além disso, vocês acham mesmo, perguntando para você agora, que o Alexandre de Moraes, se a gente falar baixinho, se a gente não chamar as coisas pelo nome, se a gente fingir que está vivendo dentro de uma normalidade democrática, vocês acham que ele vai passar a seguir a Constituição? Primeiro que isso nem deveria ser matéria de discussão, mas vamos lá. Vocês acham que isso é o que está impedindo ele de fazer esse jogo de cartas marcadas? Que isso é que vai impedir a condenação das pessoas do 8 de janeiro ou do próprio Jair Bolsonaro? É claro que não. É como eu falo, nós estamos lidando com um psicopata.
Já não existe outro adjetivo melhor para qualificar o Alexandre de Moraes, senão este, que é a característica, ou melhor, a doença daqueles que têm valores próprios. Quando você tem valores próprios, você não tem empatia com as outras pessoas. Você faz, né, atrocidades que, aos olhos de um psicopata, são situações corriqueiras, né? Então, esse é o tipo de pessoa que a gente está lidando. Não é mais algo que está restrito às leis ou dentro dos tribunais. É o que eu tenho dito. Podem botar o Rui Barbosa, cujo busto está lá no plenário do Senado Federal. Se colocarem Rui Barbosa para defender o Jair Bolsonaro, eu acho, né, que isso não vai fazer ele escapar de uma condenação injusta, uma acusação de golpe totalmente sem pé nem cabeça. Mas ainda assim, né, os advogados do Bolsonaro, eles têm feito um excelente trabalho. São pessoas que têm realmente um renome dentro. Tá aí, gente, o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, dessa matéria, né, da Malu Gaspar. Que é vexatório, né, gente? Às vezes a opinião, o posicionamento de alguns jornalistas de esquerda dá vergonha, né? É vergonha, é vergonhoso, né, para a classe, né, dos jornalistas, porque tem muito jornalista bom, de qualidade, de bem, que realmente trabalham com responsabilidade, ao contrário de muitos aí que participam, que trabalham para jornais militantes de esquerda, tá? E o que é que vocês acharam aqui da fala do Eduardo Bolsonaro? Falar baixinho com o Alexandre de Moraes, será que funciona? Adianta? Coloca aqui embaixo a sua opinião. Próxima informação na tela, gente, tá? Ana Paula Henkel diz que prisão de Sebastião Coelho já repercutiu nos Estados Unidos, porque ele é advogado de Felipe Martins. É um nome que interessa muito aos americanos, porque eles estão preocupados com o Brasil também, mas eles estão preocupados com a soberania dos Estados Unidos. Ou seja, a prisão do desembargador Sebastião Coelho, aquele momento em que foi detido ali pelo STF, essa notícia repercutiu nos Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos de olho nas prisões que vem acontecendo aqui no Brasil. Vejam só o comentário da Ana Paula Henkel, ó. Paula, vamos lá, eu acompanhei a entrevista dele, acho que de tanto, foram muitos absurdos, né, que nós ouvimos, muitos absurdos. É difícil você escolher um absurdo maior do que o outro, porque advogados dizendo eu não tive acesso ao celular do meu cliente, ao computador que foi confiscado, isso já seria um enorme absurdo, tudo é um absurdo nessa sessão de hoje, mas a prisão decretada do desembargador, né, ex-desembargador, agora advogado Sebastião Coelho, isso já repercutiu aqui fora, Paula. Aqui fora, essa prisão já repercutiu aqui fora. As pessoas daqui sabem que ele é advogado do Felipe Martins e esse é um nome que interessa muito os americanos. Porque eles estão preocupados com o Brasil? Também, mas é maior do que isso. Eles estão preocupados com a soberania dos Estados Unidos da América. Quem cometeu a fraude de colocar o nome do Felipe Martins como Felipe Martins no sistema de imigração dos Estados Unidos. Saiu agora na coluna do Paulo Capelli, né, que há 3 julgamentos no STF que estão sendo acompanhados pelo governo Trump. E dentre esses julgamentos, claro que tem esse, né, do presidente Bolsonaro agora, só que agora nós vamos além. Eu já recebi mensagens aqui perguntando o que aconteceu com o advogado do Felipe Martins. Exatamente porque o Eduardo Bolsonaro tuitou, fez uma postagem em inglês na Rede X e o jornalista Mário Nafal pegou a reportagem, ele que tem uma entrada muito grande, principalmente com Elon Musk, o Mário Nafal, pegou a postagem do Eduardo e já disparou nas redes sociais deles, redes sociais que são bastante comentadas. E aí o que ele tuitou foi o post do Bolsonaro, que na nossa tela está em inglês, mas o Bolsonaro tuitou, o Eduardo também tuitou em português, dizendo: a detenção do advogado de Felipe Martins no exercício de suas funções é um novo patamar de arbitrariedade. Enquanto membros de movimentos sociais tiveram acesso franqueado, os advogados de um co-réu foram banidos. Agora, no Brasil, o STF viola de forma escandalosa as prerrogativas da advocacia, prendendo advogados sem qualquer consideração ao respeito. É uma grave violação do Estatuto da Advocacia. Mais um abuso que farei questão de denunciar às autoridades aqui nos Estados Unidos. Pois eles já estão sabendo, alguns assessores já estão sabendo, e o zum que isso causou nos bastidores do Congresso americano. Eu recebi 2 mensagens na última hora perguntando o que aconteceu. E eu mandei o tweet do Eduardo e também do Mário Nafal, porque o nome Felipe Martins interessa muito, interessa demais os americanos. Então, Paula, mas nós sabemos que o Alexandre de Moraes ele esticou tanto a corda que ele não vai retroceder.
Só que isso uma hora vai ter um preço para ele aqui nos Estados Unidos. Ah, não é tic-tac, vai, agora vai, não. As coisas vão acontecer com calma, com devido respeito ao processo legal, que aqui é profundamente respeitado, respeito à Constituição americana, mas o interesse, normalmente eu promovo a ação de mandar mensagens para assessores no Congresso americano. Na última hora eu recebi 2 mensagens perguntando o que aconteceu, algum advogado foi preso? E aí quando colocamos o quebra-cabeça, foi dada a voz de prisão para o advogado do Felipe Martins. Aqui já levantaram, né? Mais uma vez já acenderam mais um sinal amarelo e questionaram, é por causa da entrada fraudulenta da imigração? E eu falei, não, simplesmente não queriam que ele entrasse. Mas claro que isso vai bater aqui de outra maneira. Que bomba gigante, hein? Acaba de ser exposta aqui pela Ana Paula Henkel, ou seja, os congressistas, os parlamentares americanos de olho nas atrocidades que vem acontecendo no judiciário brasileiro, gente, tá? E principalmente essa questão do Felipe Martins, que está sendo, né, vista com lupa pelos parlamentares, congressistas americanos, que, né, essa questão do Felipe Martins ainda vai dar muito pano para manga, tá? Eles estão de olho, estão acompanhando tudo, e eles ficaram perplexos quando soube aí da prisão do advogado, justo de quem? Do Felipe Martins, aquele que foi preso injustamente por 6 meses, segundo os principais juristas, vários juristas aqui no Brasil. Então, parlamentares, o governo americano acompanhando de perto todas as atrocidades que vem acontecendo no judiciário aqui no Brasil, gente, tá? Muita gente aí tem que ficar bastante preocupada, né? Parlamento americano acompanhando, né, as aberrações judiciárias que vem acontecendo. É aquela coisa, né, gente? O judiciário brasileiro perde completamente a credibilidade perante o mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos. Pessoal, próxima informação extremamente importante que eu preciso colocar aqui na tela para vocês, tá? Numa matéria da Gazeta do Povo. Divergência de Fux abre caminho para Bolsonaro, assim como Lula, anular eventual condenação. E essa notícia aqui, gente, está sendo vista com muita positividade por Bolsonaro, né, por aliados do Bolsonaro, porque assim como aconteceu com o Lula, tá, a divergência do Fux pode abrir caminho para anular a condenação do Bolsonaro, uma eventual condenação. Vejam só aqui, ó, a divergência do ministro Luiz Fux durante o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro contraria a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, né? Que levantou para a defesa a possibilidade de eventual anulação no futuro de eventual condenação por tentativa de golpe. As críticas do ministro sobre a delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, também chamaram a atenção das defesas, que também poderão no futuro suscitar a anulação de toda a colaboração e de toda a investigação baseada nela. Durante a análise de questões preliminares, questionamentos sobre a regularidade da investigação levantadas pelas defesas de Bolsonaro e de outros 7 acusados, Fux acolheu o pedido para retirar o caso do STF por ausência de foro privilegiado por envolvidos e defendeu, né, se fosse mantida a competência na corte, a remessa do caso para o plenário composto por todos os 11 ministros. Ou seja, Luiz Fux mandou um recado, olha, esse caso do Bolsonaro nem era para estar sendo julgado aqui no STF. Então, essa foi uma divergência. E a segunda divergência, se por acaso eu for vencido e continuar aqui, né, pelo menos que seja julgado pela corte, por todos os ministros. E é exatamente essa divergência do Luiz Fux, porque a defesa do Bolsonaro já tentou diversas vezes, gente, a questão do foro privilegiado, né? O Bolsonaro não pode ser julgado no STF. Quantas vezes o corpo jurídico do Bolsonaro fez esse pedido ao STF, né, para que declarasse que o STF não tem competência para julgar. E agora, com a decisão do Luiz Fux, é vista como uma luz no fim do túnel, né, gente? E isso, tá? Essa divergência do Fux abriu caminho para Bolsonaro, assim como o Lula, como no caso do Lula, anular eventual condenação. Vocês estão entendendo, gente, tá? A reviravolta que pode acontecer
no caso Bolsonaro, se ele for eventualmente condenado, a reviravolta que pode acontecer somente por causa dessa divergência do Luiz Fux, ou seja, não foi por unanimidade. Teve um ministro, né, que deu posicionamento contrário, e exatamente esse posicionamento contrário que pode fazer uma reviravolta em 360 graus aí, que pode ajudar de forma muito positiva o Bolsonaro. Daqui a pouco, gente, tá? Vazou o vídeo do momento da prisão, eu vou trazer essa informação para todos vocês. Bolsonaro, né, acaba de pedir apoio, ajuda internacional, vou trazer tudo daqui a pouco aqui para vocês. Próxima informação na tela, gente, carta, tá? Alexandre de Moraes acaba de tirar o sigilo de uma carta. De quem? A mulher que pichou estátua pediu desculpas a Moraes em carta, tá? Segundo ela, né, ela estaria com vergonha. Ela enviou uma carta para o ministro do STF, para tentar tocar o coração do ministro, né? Mas parece que não adiantou muito. E nessa carta ela se diz extremamente envergonhada. Então ele tirou o sigilo dessa carta, ó. Débora Rodrigues dos Santos, que pichou, né, com batom a estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal, enviou uma carta de pedido de desculpas ao ministro Alexandre de Moraes em outubro do ano passado. Essa carta foi enviada para ele em outubro e agora que ele tirou o sigilo dessa carta. O sigilo da carta foi retirado nessa quarta-feira, 26, pelo ministro. Na carta, Débora diz se arrepender amargamente do ato, né, que a causa vergonha e consequências irreparáveis. A cabeleireira afirma ainda que jamais compactuou com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Prosseguiu. Débora diz ainda que quando estava próxima à estátua, um homem começou a escrever a frase e pediu que ela continuasse. De acordo com a carta, ela não sabia o valor simbólico daquela estátua e o que ela representava. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições, repudio o vandalismo, contudo, eu estava ali porque eu queria ser ouvida, queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas de 2022. Está aqui. A decisão de Moraes se deu dias após o início do julgamento contra a cabeleireira. Ou seja, mesmo assim, depois dessa carta comovente, gente, tá? Da Débora Rodrigues, mesmo assim, ela não conseguiu aquebrantar aquele coco rocha, aquele coração congelado do Alexandre de Moraes. E mesmo assim, ele foi lá e deu decisão de condená-la à prisão, condená-la a 14 anos de prisão, gente, tá? Ele, mesmo com essa carta comovente, ele não se sensibilizou e mesmo assim, tá? Quer que ela sofra, né, e que ela pague 14 anos, eu fico até nervosa de falar isso, 14 anos de prisão. Gente, daqui a pouco, Bolsonaro pede ajuda internacional, logo em seguida, mas primeiro deixa eu trazer aqui para vocês, gente, o vídeo, tá? Foi colocado na internet o vídeo do momento em que o Dr. Sebastião Coelho foi detido, no momento da prisão do Dr. Sebastião Coelho. É esse que está aqui na sua tela. Veja o momento em que desembargador aposentado é detido pela Polícia Judicial do STF, gente, tá? Preso por desacato. Imagens obtidas pela TV Globo nessa quarta-feira, mostram o momento em que o desembargador aposentado Sebastião Coelho tumultuou, que de esquerda, né, gente, tá? Então tá aqui o vídeo do momento em que ele é detido, vejam só. De volta a Souza Braga Neto. A presidência da foi esse? Vergonha! Eu não tenho medo de arbítrio! Não tenho medo! Arbitrários! Agendou as sessões arbitrários para os dias 25 e 26. Observem que ao fundo, gente, tá, o Alexandre de Moraes está ali, né, lendo o relatório inicial. É o momento em que ele grita, inclusive alguns vídeos que circulam nas redes sociais, do momento em que o Alexandre de Moraes ele está lendo, aparece ali ao fundo os gritos do desembargador Sebastião Coelho. É exatamente esse momento aqui, gente, tá? Que foi, né, no momento aqui da detenção dele, que foi divulgado o vídeo aí nas redes sociais. E 2020, arbitrários! com início às 9h30 e término às 12h30, bem como manteve a convocação da sessão ordinária para o Sérgio Nogueira de Oliveira.
Lembrando que, né, Alexandre de Moraes, segundo o doutor Sebastião Coelho, determinou a sua prisão, gente, tá? Ele recebeu voz de prisão nesse momento aqui. Ele estava bem furioso, nervoso, porque foi impedido, né, gente, de acompanhar o julgamento sem justificativa plausível, né? Porque disseram para ele que não tinha espaço, não tinha lugar. Ele olhou lá, viu que tinha várias cadeiras vazias. Aí que o homem ficou furioso mesmo, né? E agora, gente, Bolsonaro pede ajuda internacional, pede apoio internacional no momento, né, nos momentos que o Brasil mais está precisando. Bolsonaro diz que o Brasil precisa de apoio internacional contra problema de ditadura, gente. Tá aqui a informação. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ajuda internacional para que o Brasil saia de um suposto problema de ditadura vivido no país. A fala foi dada ao jornal britânico, tá? E publicada nesta terça-feira, 25, mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal começou a analisar a denúncia feita pelo PGR para torná-lo por suposta tentativa de golpe de Estado. Ao periódico britânico, tá? Bolsonaro disse que o Brasil não consegue sair sozinho da situação em que se colocou e que há um movimento em relação a uma ditadura de esquerda semelhante à da Venezuela. Temos um problema de ditadura, uma ditadura real. O Brasil não tem como sair dessa situação sozinho. Precisa de apoio internacional, disse ao Financial Times, né, um dos jornais mais renomados aí no mundo inteiro, gente, tá? Então, segundo o Bolsonaro, tá, o Brasil precisa de ajuda internacional, que segundo ele, o Brasil pode estar possivelmente passando por uma ditadura, né, da esquerda, gente, como acontece ali na Venezuela, gente, tá? Tá aí o Bolsonaro levando, né, os problemas do Brasil para o mundo, né, denunciando o que está acontecendo, segundo ele, aqui no Brasil para o mundo inteiro, gente, tá? E é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, ó, até o nosso próximo encontro.